vamos chamar aqui o nosso parceiro e amigo Dov Zernerkraut, da Reblaze, diretamente de Israel. Esse eu acertei, hein, Dov? Tá em Israel, por favor. Bom dia. Aí já é boa tarde. Opa, acertou, não somente acertou onde eu tô, como acertou meu nome também, que também não é uma tarefa fácil. Assim que parabéns. Começamos bem. Muito bom. Dov, o palco virtual é seu. Faça a sua apresentação, quem é você e da solução. Bom dia. Bom dia. Maravilha. Obrigado aí, primeiro ao pessoal da 3Com pela oportunidade, pelo convite, a todos os nossos participantes em todos os canais sociais, na rádio, na TV, aí transmissão aí tá batendo aí altos níveis de Ibope aí, mais que o jogo da Copa. Então vamos lá. Me apresentando rapidamente, depois eu passo para uma apresentação da Reblaze, comentar um pouco do cenário, do contexto de cyber também. Acho que é legal. Muitos aqui talvez vieram para entender um pouco mais do contexto de cyber, mais do que algumas ferramentas específicas. Então é legal também, às vezes, trazer uma perspectiva mais macro, depois descer um pouco qual seria o aspecto que a Reblaze, qual que é a dor que a Reblaze vem curar. Então, bom, eu me chamo Dov, né? Sou brasileiro, mas moro em Israel já tem 10 anos. Trabalho na Reblaze faz mais de 3 anos. Trabalhei na parte de business development, no contexto global da empresa. Se vê que eu estou fora faz tempo, né? E em 2022 assumi aí a liderança da expansão das atividades da empresa na América Latina, no Brasil. Então é isso aí. Então esse é um pouco de quem sou eu, um pouco de mim, mas acho que o mais importante aqui não sou eu. Então vamos para o que interessa. Se os meus amigos da produção podem levantar a apresentação. Opa! Incrível, maravilha. Então vamos lá. Então um pouco aí de contexto, antes de começar a falar, acho que muitos aqui estão interessados em cyber, etc, tal, mas qual que é a relação, né, de cyber e Israel? Eu acho que muitos talvez de alguma maneira conhecem, mas muitos ainda desconhecem o fato de que, basicamente, o cyber, a tecnologia de uma maneira high-tech, que a gente chama, é o commodity de Israel. É um país muito pequeno, que nos poucos que essa volta ao Estado de Israel eventualmente acabou gerando diversos conflitos, eventualmente acabou tendo que se proteger de diversas maneiras e tentar sobreviver no contexto geopolítico que vive hoje em dia, e acabou fazendo com que esse pequeno Estado modelo de Israel tenha que desenvolver tecnologias muito avançadas para poder, eventualmente, sobreviver na região. Uma dessas, certamente, nos últimos anos, é a cyber, né? Todas as tecnologias de cybersecurity, a qual vem sendo o principal, talvez a principal arma de defesa de Israel hoje em dia, nos últimos anos, quando os ataques de cyber têm substituído muitas vezes os tanques e as ameaças têm sido digitais, cibernéticas. Então, obviamente, é o que a gente diz, né? Que às vezes é difícil para mim traduzir essa frase em outras línguas, mas no português, que a necessidade é a mãe do engenho, né? Espero que eu tenha lembrado bem a frase, mas vocês entenderam. Então, quer dizer, acabou que Israel se tornou um polo realmente de tecnologias, especialmente também voltadas à segurança e cybersecurity, onde a gente fala de um número realmente de algo como entre 700 e 800 empresas de cybersecurity de alto nível de Israel. Aqui vocês estão conhecendo 3 delas, mas certamente são um pouco de todas a grande inteligência que está saindo de Israel nesse sentido. Bom, e é nesse cenário, eventualmente, que a gente sai para o mundo, mostrando o bom do que a gente faz, que é o melhor que a gente faz, levando para o mundo e podendo, assim, também proteger outros cenários, outros contextos, outras regiões, que às vezes até estão começando a enfrentar contextos que a gente já enfrenta faz bastante tempo. Então, às vezes, ataques cibernéticos são coisas que a gente já está enfrentando faz muito tempo, e aqui a gente começa a ver, especialmente depois da pandemia e depois nessa guerra, nesse contexto de guerra na Europa, aí tanta cada vez mais necessidade. Então, quer dizer,
basicamente é isso. Aqui eu me apresentei já, né? Hoje, tá indo para cima aqui, não. Isso, volta aqui que passou rápido. Aí vai. Então, bom, eu apresentei, eu vou comentar só um pouco de alguns contextos. Acho que hoje em dia, dentro desse cenário que eu comentei, a gente está vendo só no último ano diversos países, ou como a gente costuma, na verdade, pensar muitas vezes que a cybersecurity está longe ainda de muitas das empresas, empresas de médio, pequeno porte, ou algumas pessoas que nem têm nem relação com o mundo de cybersecurity, o que tem isso a ver comigo. E cada vez a gente tem visto como a necessidade de proteger empresas, governos, instituições é como basicamente a necessidade universal. Todos têm que se interessar de alguma maneira. Os ataques eles estão atingindo, podem deixar países inteiros indisponíveis, sistemas bancários, serviços públicos, serviços hospitalares. A gente vê os casos na guerra na Ucrânia, por exemplo, mas não necessariamente em casos propriamente ditos de guerra, como a Ucrânia e a Rússia nesse momento, mas, por exemplo, um exemplo da Costa Rica, que o presidente declarou: estamos em guerra, quando na verdade não estão em guerra, mas simplesmente estão sofrendo ataques. O governo é alvo de ataques que tem deixado grande parte das instituições governamentais não disponíveis, ou o próprio exército e o governo do México, que foram atacados também faz alguns meses, revelando várias informações sensíveis. Isso pode ter sido, seja por questões geopolíticas, seja por ideológicas, seja por comerciais, quando tiver muitos casos de ransomware e etc. E o Brasil não se safa, né, obviamente, dessa onda que está atingindo. A gente vê alguns dos exemplos desse último ano somente, que só desse último ano, eventualmente, que a gente está acompanhando, seja o Banco de Brasília, Golden Cross, Record, que acabaram sendo alvos de ataques bem, bem importantes. Então, nesse cenário, então, a gente tem que se perguntar, quer dizer, o Brasil está cada vez mais alvo de mais ciberataques, cada vez sendo mais expostos, cada vez a situação mais preocupante. A gente vê que no segundo trimestre, quer dizer, vão aumentando cada vez mais as exposições e os ataques no Brasil. Como a gente faz, eventualmente, para se proteger, para prevenir esses ataques, para não estar no jornal no dia seguinte como alvo, eventualmente, desse tipo de ataque. Então, eventualmente, aqui tá, aí entra a Reblaze um pouco, ou eventualmente o que a gente conhece também do informe da Verizon desse ano, né, de 2022, dizendo que a principal porta de entrada dos atacantes é a web. Ou seja, a pandemia digitalizou ainda mais o mundo, uma revolução digital ainda mais acelerada, mais forte, fazendo com que a gente esteja cada vez todas as empresas, basicamente quase todos os segmentos, expostas na web, deixando aí, de alguma maneira, a gente, as empresas, os serviços, dando uma entrada, eventualmente, para atacantes virem o que eles já faziam, ainda fazerem ainda mais quantidade, mais qualidade, de maneiras mais sofisticadas, e porque, eventualmente, tem diversas razões para isso. Quais seriam as principais motivações desses atacantes, que não comentei, seja roubo de informação hoje em dia, informação de pessoas, né? O petróleo de hoje em dia, né? Data PII, o que alguns chamam, mas informação de pessoas e comportamentos, eventualmente, hoje vale muito dinheiro, então, às vezes, não realmente interesses comerciais de invadir, de poder sequestrar informação e pedir o que a gente chama de ransomware, ou seja, às vezes, motivos ideológicos, seja comerciais de competição, da competição, da competência, eventualmente das empresas que são competidoras, né, que eventualmente querem tirar do ar outra empresa que está competindo com ela, ou mostrar de alguma maneira que não são, ou seja, caso de fintechs ou financeiro, que não são confiáveis, e diversas outras razões para poder, para ter essa motivação e esse incentivo para poder, de alguma maneira, querer de verdade atacar, e não simplesmente lançar ataques básicos, mas focar nessas empresas, focar nessas instituições, e eventualmente a principal porta de entrada vai ser a web. Nesse sentido, a gente pode enumerar diversos ataques, eventualmente que são parte desse contexto de ataques. Alguns dos mais conhecidos, talvez,
sejam ataques de injeções de código, SQL injection, né, para quem conhece esses termos, ataques de denegação de serviço distribuído, ataques de bots, ataques que estão cada vez mais complexos, mais dinâmicos e mais frequentes, zero day attacks, né, quando os atacantes eles são mais rápidos que os próprios programadores para descobrir falhas e vulnerabilidades. Então, eventualmente, cada vez a gente está exposto a esse número de maiores ataques, entre os 15 maiores e mais populares ataques no mundo. Hoje em dia, a gente pode, com certeza, acho que mais de 50%, 60% desses ataques são através da web. Alguns desses que eu menciono aqui, outros também, que eventualmente mesmo ataques de phishing, de ransomware, muitas vezes eles acabam sendo, a origem deles é um ataque, é uma invasão através da web. E eventualmente a gente está cada vez mais expostos, e o mercado tem apresentado nos últimos anos menos ferramentas e visibilidades e controle para poder entender, quer dizer, o que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente está falando de vários ataques complexos e eventualmente as empresas seguem utilizando o mesmo WAF, o mesmo, às vezes até um firewall, achando que é suficiente, quando certamente não é suficiente. E eu não estou falando somente que isso é teoria, a gente vê na prática, assim, empresas gigantes de telecom reportando aí de prejuízo só de ataque de DDoS de até 12 milhões de dólares no ano. A gente está falando de cada, eventualmente, hora de disponibilidade de serviço por um ataque de DDoS em serviços, plataformas de e-commerce, de comércio virtual, etc., podem custar de 8 a 80 mil dólares por hora de disponibilidade. Uma hora, entendeu? Às vezes tem sites que acabam ficando horas e dias fora do ar por um ataque, às vezes dependendo do tamanho do ataque. E, obviamente, o ataque de bots, os mais complexos que tem, que eventualmente a gente fala, a gente hoje estava lendo, eu conhecia o número de que 40% do tráfego web são bots, e eu acabei de ler um artigo essa semana que fala que o número já é 50%, ou seja, entre 1 a cada 2 solicitações, o request que recebe o cliente nas suas aplicações é um bot, basicamente, que de alguma maneira vem prejudicar o cliente. Então, aí está a Reblaze, eventualmente, tentando confrontar esses desafios, e os desafios que eles tendem a ficar cada vez mais complexos, mais sofisticados. Os bots, né, que são esses ataques cada vez mais dinâmicos, que imitam comportamentos humanos, mais difícil de identificar. Então, se eu for recuperar agora um pouco o exemplo aí que foi mencionado na apresentação anterior, né, da segurança patrimonial, eu vou trazer um pouco mais para o mundo físico. Então, muitos colocam um cadeado, uma fechadura simples aí na porta do prédio, da casa, e acham que estão protegidos. E, obviamente, isso protege aí de ataques de ladrões principiantes, né, que vão ver o cadeado ali, ou até um carro mesmo, né, que está fechado, vai tentar abrir a porta, não abre, vai evitar, vai embora. Né? Quer dizer, não é principiante, não quer se meter em problema, viu que está fechado, beleza. Mas quem realmente quer prejudicar, isso não vai ser suficiente. Vai quebrar o cadeado, vai quebrar a porta do carro, vai dar um jeito de pular o muro, então vai buscar uma brecha, vai tentar de alguma maneira buscar uma outra entrada. Então, eventualmente, o que a gente tem que entender é que hoje em dia um cadeado na porta certamente não é suficiente. E basicamente a maior parte das empresas que eu converso hoje em dia, elas ainda acreditam que um cadeado é suficiente, ou até às vezes acabam contratando diversos produtos separados que não se integram, que não se comunicam, então acabam que eventualmente vai criando mais problemas do que soluções. Então, e quando eu digo isso de comunicar, eu digo eventualmente buscar soluções que fazem sentido para cada empresa, seja a nível de soluções unificadas, de novo, não criar, não sair com guarda-chuvas furados, né? Você achando que você vai se proteger da chuva aí, tá chovendo bastante em São Paulo, acho que um guarda-chuva furado não vai ajudar ninguém nessa chuva, né? Então, eventualmente, sair com soluções que elas são completas, que elas te atendem de A a Z, que você não vai ter que sair a cada 2, 3 meses no mercado buscando complementar ou features novos, ou você tem um ataque Log4Shell, hoje a gente tive essa semana aí os ataques que acabaram de JSON, que acabaram... um reporte acabou expondo vários WAFs do mercado que são vulneráveis a esse tipo de ataque essa semana. Então, quer dizer, isso tudo eu tenho que depois, não somente a nível técnico, tem que complementar, agregar features, mas eventualmente a nível comercial. Tem que agregar, tem que pagar, tem que cada vez mais coisa, e também a nível de arquitetura. O que faz sentido para a minha arquitetura? E no final do dia também é suficiente eu entregar uma tecnologia nas mãos do cliente e falar, é isso aí, se vira, te dou algumas documentações, faz o melhor que você puder com isso.
ou você tem que acompanhar ele o tempo todo, ajudando a desenvolver o melhor sistema de segurança personalizado para ele e não entregar, eventualmente, regras padrões para ele, seja o que Deus quiser, né? Então, aí vem a Reblaze, né, com o que a gente chama de uma solução WAP de proteção de Web and API Security, uma solução completa de Layer 7, toda a exposição à web a gente protege de maneira completa, ou seja, o que eu comentava, eventualmente entregar um guarda-chuva completo, um pouquinho aí de histórico da Reblaze, a empresa que está, uma das tecnologias que acabou de ser em Tel Aviv, não é uma startup que nasceu ontem, a gente tem 10 anos de mercado aí, mas, de novo, o primeiro ano que a gente está entrando forte na América Latina e no Brasil, então, cada vez vamos ser mais reconhecidos aí no mercado regional, mas no mundo já trabalhamos com diversas empresas de renome, seja aí eBay, Forbes, The Local, Payoneer, Santander, e LivePerson, e por aí vai. Ou seja, Matrix, SolarWinds e etc. Então, quer dizer, e tantas outras, eventualmente, que por confidencialidade a gente não pode expor, mas já são parte do nosso portfólio de segurança, basicamente todas as verticais, os segmentos, a gente já protege com muita experiência, né? Então, o que a gente faz? Basicamente, aqui não comentei, entregar o que se chama aí no termo, né, que se utiliza bastante, é um sniffer a Layer 7. Todo o tráfego que eventualmente entra no cliente através da web, o cliente está exposto, seja site, seja APIs, seja aplicativos de telefone, toda essa exposição do cliente na web, eventualmente vai passar o tráfego pela Reblaze, a gente vai analisar toda a solicitação, vai obviamente disponibilizar essa informação para o cliente, não é somente aquilo que foi bloqueado que a gente vai eventualmente disponibilizar, a gente está falando de uma inteligência completa que trabalha com inteligência artificial, machine learning, uma análise biométrica comportamental, para entender comportamentos, para entender contextos, para poder identificar ataques complexos, que nem de bots, scrappers, né, que imitam comportamentos humanos e certamente com as mesmas regras de WAF que trabalham para proteger ataques standards, básicos do mercado, quer dizer, os mais populares, você não vai conseguir entender. Artigos saíram aí nos últimos meses falando de que empresas demoram de 3 a 4 meses para identificar que foram atacadas por ataques de bots, ou seja, normalmente as empresas acham que estão funcionando bem, que acham que estão protegidas com um simples WAF, mas no final das contas estão sendo atacadas, às vezes nem percebem, às vezes vão percebendo quando se transforma em um ransomware, ou quando acabam vendo os resultados, seja a nível de disponibilidade, de latência, ou eventualmente outras implicações que podem ocasionar, dependendo de cada segmento, mas eventualmente, ou como a gente viu nessa semana, né, essas novas vulnerabilidades que acabaram atingindo, porque eventualmente as empresas e esses provedores de WAF e padrões do mercado seguem trabalhando nesses mesmos modelos de segurança. Então, quer dizer, a Reblaze vem de maneira inteligente, rastreando de maneira muito granular todo e cada tráfego. Ou seja, seria não somente colocar o teu cadeado, que é o básico, né, mas eventualmente colocar câmeras do lado para poder ter essa visibilidade completa de tudo que está acontecendo o tempo todo. E eu comentei do serviço também, que é algo que eu vou comentar também, mas ter também pessoas. No final, a máquina é inteligente, a tecnologia é avançada. Hoje em dia a gente vive um mundo de tecnologia, de machine learning, etc., inteligência artificial, mas no final das contas as pessoas ainda são mais inteligentes, e é muito importante a gente ter pessoas acompanhando isso o tempo todo, seja olhando essas câmeras, seja olhando as pessoas olho a olho ali na frente da porta do prédio, para entender cada um quem é, o que está fazendo, qual é o contexto, é legítimo, não é legítimo, pode passar, não pode passar, e entender cenários também, né? Então, basicamente, a Reblaze é um reverse proxy, né, que está antes das aplicações, todo o tráfego passa pela Reblaze, antes de chegar a atingir as aplicações do cliente. Eu falava de ter câmeras, né? A gente fala de uma visibilidade completa de todo o tráfego, ou seja, todo o tráfego a nível bem granular, você pode entender eventualmente a nível de header, cookie, parâmetro, ou seja, cada log você tem uma visibilidade muito granular de toda essa informação, pode também exportar para o CIEM de preferência de vocês, etc., para poder trabalhar de maneira inteligente cada um desses logs, eventualmente poder identificar ataques mais complexos e dinâmicos, né? Ou seja, cada request, cada solicitação vai passar por um processo de
de filtro, não, hoje em dia, basicamente, algumas soluções se dizem proteções de bots, etc., que fazem colocar um CAPTCHA e um reCAPTCHA lá na frente, que gosto de brincar que eu, que não me considero um bot, né? Eu me considero uma pessoa, pelo menos, pode ser que não, mas eu me considero uma pessoa, e eu tenho dificuldade de ficar clicando ali nos barquinhos, nos semáforos. Imagina se era minha avó quer fazer uma compra e tem que ficar clicando lá Isso não somente não protege nenhum bot, que hoje já sabe passar por isso, mas acaba atrapalhando a experiência de usuários legítimos, que nem minha avó, que nem eu, etc., que querem simplesmente chegar no site e fazer uma compra, né? Então, basicamente, a Reblaze trabalha com desafios automáticos o tempo todo, que demoram menos de meio milissegundo para passar por diversos processos e entender de maneira muito granular o comportamento. Se é legítimo, deixa passar, não é legítimo, bloqueia. E se não sabe, a gente não vai bloquear, que acaba, eventualmente, muitas empresas que ficam na dúvida bloqueiam e acabam bloqueando tráfego positivo, bots, scrappers positivos, que nem Google, mídias sociais, etc. Então, a gente vai seguir acompanhando, vai continuar acompanhando essas solicitações, continuar mandando desafios o tempo todo, seja um bot, ou seja uma pessoa com más intenções, e algum momento vai desviar esse padrão de comportamento, a gente vai estar lá para bloquear nesse exato momento, ou seja, de maneira inteligente, em tempo real, equilibrando regras, seja de rate limiting, de regras dinâmicas, de access control list, ACL, etc., na medida que seja necessário para cada cliente, e não de maneiras genéricas, etc. Certo? Então, basicamente, como eu comentava no começo, a Reblaze não é somente o cadeado, não é só um guarda-chuva furado, é uma solução completa, totalmente integrada. Não tem que agora ficar saindo, agregando features e produtos no mercado a cada 2, 3 meses. Não tem que ficar, de alguma maneira, tentando aí integrar entre produtos ou entre, às vezes, até diferentes provedores. Às vezes, a Reblaze, algumas empresas, a gente veio para substituir 5, 6 provedores, que é uma loucura, não somente a nível comercial, que imagina o investimento, mas a nível também técnico, imagina ter que gerenciar. A gente já escutou de vários CISOs, né, Chief Information Security Officer de empresas, comentando com a gente não existe, não dá para um departamento de segurança de uma empresa poder controlar tanto o provedor. Você não consegue, acaba criando mais problemas do que soluções. Então aí você tem a Reblaze com uma solução completamente integrada dessa proteção de Layer 7, no qual a gente protege completamente essa exposição na web com uma solução de código que inclui um AF de futura geração, inclui a proteção de DDoS, Layer 3, 4 e 7, gestão avançada de bots, scrappers, account takeover, né, com tento invadir a aplicação para roubar conta através de phishing, engenharia social, por aí vai, segurança de API, segurança da proteção de aplicativos do telefone através de um SDK, ou seja, tudo, obviamente, o ASP Top 10, mas tudo eventualmente integrado numa mesma solução integrada, autogerenciada, que eventualmente vai ter esse acompanhamento todo centralizado no mesmo lugar. E, como comentava aí, um ponto essencial, acho, da solução é o fato da gente entender que jogar uma tecnologia em cima do cliente fala, se vira, certamente pode ser a melhor Ferrari do mundo, mas se o cara não sabe dirigir, ele vai jogar essa Ferrari no primeiro poste que ele vê, na primeira árvore, etc. Então, quer dizer, é necessário um serviço de alta qualidade, a Reblaze é reconhecida por esse serviço de alta qualidade, ainda mais com apoio aí de empresas de primeiro nível, como a 3Com, possibilitando aí ainda mais esse serviço local ser ainda mais de qualidade. Mas, quer dizer, a gente está 24/7 disponível para o cliente, um SOC 24/7 disponível para o cliente, monitoramento 24/7, reação ao ataque em tempo real, toda a implementação, uma implementação super rápida e fácil. A gente está falando de basicamente tudo que a gente tem que fazer, apontar o DNS e acabou, e já está protegendo, pode ser implementado mesmo durante um ataque, e atualizações personalizadas e tudo isso integrado no valor da Reblaze. Ou seja, a Reblaze não somente vai entregar uma solução muito mais avançada, com um serviço integrado, mas o cliente vai acabar economizando, a gente fala de 30% a 40% eventualmente do que normalmente empresas gastam para montar esse sistema todo complexo de segurança, até evitando contratar 2, 3 mais pessoas. Eventualmente, certamente não somente a nível técnico é o que faz mais sentido, mas a nível comercial certamente é algo a se levar em consideração. Então, somente comentando um pouco da arquitetura da Reblaze, acho que é algo que faz sentido também. A Reblaze eu vou voltar aqui para especificar.
A Rebase é basicamente aqui um reverse proxy, que a gente trabalha né, antes das aplicações. A gente vai implementar, é uma solução completamente nativa à nuvem. E, de novo, eu acho que eu não comentei o suficiente acerca, sobre a nossa parceria com a nuvem, mas certamente, ainda que muitas empresas do mercado se dizem de alguma maneira baseadas, integradas à nuvem, eu não conheço hoje no mercado uma solução que é nativa à nuvem como a Rebase. A gente é parceiro aí de nuvens como Amazon, Google e Microsoft, e a gente, em vez de dizer para o cliente, roteia a sua informação através do meu data center externamente, tira essa informação da nuvem e depois manda de volta para a origem, eventualmente, acarretando latências super altas, prejudicando a performance do usuário, prejudicando a escalabilidade da nuvem, a integração com a nuvem, que acaba sendo prejudicada, e expondo toda essa informação em data centers compartilhados, que a gente viu nos últimos meses aí, vários casos de um ataque de DDoS deixando o data center inteiro fora do ar, ou breaches que acabam expondo informações de todos os clientes do data center. Então, a Rebase que a gente vai fazer, a gente vai criar entornos únicos e dedicados para todo e cada cliente na própria região, na própria nuvem de outro cliente. A gente trabalhando com o Google em Santiago, a gente vai até o Google Santiago, implementa a solução ali mesmo, na região dele, sempre de maneira, a gente não trabalha com data centers próprios que são limitados, com todos esses problemas que eu comentei. A gente trabalha com a infraestrutura dos maiores do mundo, ou seja, a gente senta em cima da Google, da Amazon, da Microsoft, e acaba oferecendo a melhor infraestrutura, acho que, do mercado, com a melhor segurança que é a da Rebase, completamente integrado. Então, para clientes que trabalham já na nuvem, não existe um paralelo hoje no mercado, não existe você tirar a informação da nuvem para poder proteger. Ainda mais quando você acaba expondo ela muito mais, a informação ainda muito mais do que proteger essa informação. Então, quando a gente fala de cenários de cloud native, de proteção nativa à nuvem, a gente fala de trabalhar completamente nativos à nuvem, sem sair da nuvem, ou seja, diminuindo a latência até quase zero, economizando investimentos em tráfego de nuvem que tem que pagar, porque tudo sai para data centers externos. E, obviamente, não expondo o cliente nesse processo de ter que rotear para data centers compartilhados. Então, obviamente, a gente fala de um cenário em que a Rebase vem até o ambiente do cliente, implementa a solução lá mesmo, tudo acontece ali mesmo. Então, certamente, algo para se levar em consideração. A flexibilidade de poder se adaptar a ferramentas do CIEM, DevOps, DevSecOps, CICD, inspeção completa de todo o tráfego, né, eu comentei. Eu comentei, obviamente, do custo-benefício, de poder ter tudo no mesmo lugar, gerenciado, uma equipe gerenciando de expert. Hoje em dia é difícil encontrar no mercado soluções, ou, na verdade, pessoas experts em proteção de aplicação. Então, obviamente, você recebe aqui, em vez de ter que contratar, às vezes, 2, 3 pessoas, você acaba recebendo uma solução que ela vem com essa equipe de expertos nesse tipo de proteção, trabalhando para você 24/7, e certamente tudo aí no mesmo lugar. E, obviamente, o serviço completo, a privacidade máxima de poder trabalhar sempre no próprio ambiente do cliente, não ter que sair para scrubbing centers, POPs, que vão acabar retendo informação, compartilhando informação e etc. Com os 2 estudos de caso, e com isso aí eu abro para perguntas. O primeiro é da eBay. Obviamente todo mundo conhece a eBay, que a eBay sofria muito com ataques de bots, com outros problemas também, mas especialmente o ataque de bots. Várias dessas soluções aí, padrões aí, standards do mercado não ajudavam. Então a eBay foi sair no mercado para buscar soluções específicas de bots. Daí, nesse caso, acabou encontrando a Rebase entre essas soluções, fazendo uma avaliação muito minuciosa, muito detalhada, e acaba chegando à conclusão que a Rebase era a melhor solução para poder identificar e proteger desse tipo de ataque. A eBay acabou expandindo aos poucos a proteção e trabalhando com a Rebase de uma maneira genérica para tudo que é proteção de aplicação web, seja a nível de WAF, DDoS, etc. E especialmente quando a gente fala dessa integração completa que a gente fazia com a nuvem. No caso da eBay era o Google. Então, certamente, tem até apresentações que o eBay fez compartilhando essas avaliações, e como chegou na conclusão que a Rebase foi a melhor solução de proteção aí para bots, para ataque de DDoS e Layer 7, e finalmente a proteção completa aí nessa exposição à web. E, eventualmente, no caso da Payoneer também, maiores soluções de pagamento aí do mundo, que não somente sofria com ataques de DDoS, que acabam deixando um data center aí dos provedores aí populares do mercado fora do ar. Às vezes era ataque de DDoS que nem eram
visados na Payoneer, às vezes em outros clientes, eventualmente desse provedor de segurança, mas acabavam deixando o data center inteiro fora do ar por horas, às vezes, e a Payoneer acaba sofrendo muito com isso, mas não era nem só isso, era também a latência. Ter que tirar informações da nuvem para passar para esses data centers e devolver para a Payoneer estava demorando muito, era um tempo precioso que os clientes da Payoneer não tinham essa paciência e estavam tendo estava prejudicando bastante a experiência desses usuários. Então a Payoneer buscou a Reblaze nessas duas frentes, acabou um cliente já há mais de 5, 6 anos, um cliente bastante satisfeito aí com a Reblaze, que encontrou na Reblaze uma solução que diminui essa latência a quase zero e, eventualmente, protegendo de maneira completamente dedicada a Payoneer de qualquer tipo de ataque, sem ter que expor ataques de terceiros, né? Então, bom, basicamente é isso. Espero que tenham aí, de alguma maneira, aproveitado a apresentação de alguma maneira, tirado alguns pontos que possam ajudar aí vocês, a empresa, ou seja, pelo menos tenha sido de alguma maneira interessante. Agradeço aí a participação de todos, agradeço aí de novo o convite dos meus amigos aí da 3Com e da parceria, essa parceria tão estratégica e importante para a gente na região. E é isso aí, me coloco aí à disposição. A ideia realmente da Reblaze, de novo, é tirar uma dor de cabeça, uma das principais portas de entrada hoje em dia de qualquer cliente que está exposto na web através de sites, APIs, tirar essa dor de cabeça, falando, deixa comigo, eu protejo completamente você, vai focar em outros temas estratégicos, vai focar em outros temas emergenciais, e a Reblaze vai cuidar para você dessa porta de entrada, e eventualmente isso vai precisar também ter que sair no mercado a cada não sei quantos meses buscando ferramentas e gastar uma fortuna nesse tipo de proteção. Então, é isso aí. Obrigado aí e estou aberto a pergunta para quem quiser. Muito bom, Dov, excelente. Tenho que te confessar que durante a sua apresentação, o Daniel da Simulate escreveu uma mensagem aqui que tem clientes procurando para apresentar esse tipo de tecnologia fantástica aí. Já convenceu o interno nosso aqui. Excelente. Já valeu a pena. Um deles nós já falamos a respeito, né, Dov? Ele está muito interessado nessa solução. Boa, excelente. Muito bom. Aberto aí perguntas, fiquem à vontade. Sim. Temos várias perguntas, claro, o tempo é curto, não vai dar para responder todas, mas a gente entra em contato e responde também no particular. Mas começando aqui pela nossa lista de perguntas, a UX Design. Bom dia, tenho uma dúvida. Esta solução poderia proteger empresas que não estão na nuvem? Boa, excelente pergunta. O X é chamar aí deve ser o nome brasileiro, né? Então vou chamar de UX, não quero ofender chamando UX. Não, então, o UX aqui, UX... é User Success, ok? Tem problema. Eu me chamo Dov também, Maro, não tem problema. Cada um com seu nome. Sério? Então, o senhor então, X. Tá bom. Excelente pergunta. Então, a Reblaze, com certeza, a gente é agnóstico onde o cliente está trabalhando. A Reblaze trabalha de maneira completamente nativa nuvem para poder se apoiar nas maiores infraestruturas do mundo, né? Mas o cliente, da onde ele estiver, seja on-premise, data center, nuvem privada, qualquer lugar, eventualmente, a gente consegue proteger. Tudo que ele tem que fazer, de novo, é apontar o DNS para a VPC, para a nuvem virtual privada que a gente vai criar na nuvem pública mais perto e mais relevante para o cliente. A gente vai lá, vai chegar perto do cliente, criar uma VPC ali mesmo, lá onde ele está, na região dele, uma nuvem totalmente dedicada, single tenant para o cliente, e tudo que ele tem que fazer é apontar o DNS, e depois a gente vai mandar de novo para a origem somente o tráfego limpo. Bacana. E a outra pergunta que está ligada com isso de estar dentro da nuvem, que vocês já são parceiro, trabalha fora da nuvem, a Reblaze pode prejudicar a latência normal das aplicações tráfego sendo monitorado? A pergunta do Ivan Ribeiro. Excelente, excelente. Boa pergunta. Então, especialmente quando a gente fala de casos de clientes que estão na nuvem, que estão trabalhando na nuvem pública, especialmente AWS, GCP, Azure, da Microsoft, o caso é puramente o contrário. Quer dizer, como eu mostrei o exemplo da Payoneer, não sei se a pergunta foi feita antes do exemplo que eu dei da Payoneer, mas de qualquer jeito, o fato dos clientes eles estarem na nuvem e normalmente eles terem que
trabalhar com a segurança, não somente segurança, mas CDN, etc., diversas outras ferramentas que são externas à nuvem, fazem com que essa externalização, tem que tirar essa informação da nuvem para levar para data centers externos e devolver, acaba gerando uma latência que às vezes o cliente até se acostuma, achando que é normal, assim é mesmo, compara 2, 3 soluções do mercado que trabalham da mesma maneira e acha que é isso mesmo. E acaba, e até que eventualmente conhece soluções que nem a Reblaze, e acho que esse é um dos trabalhos que a gente tem feito, de poder culturalizar para soluções que são nativas à nuvem, para não ter, a gente faz esse trabalho também junto com a própria nuvem, junto com a Google, com a Amazon, com a Microsoft, de culturalizar, de educar clientes que a melhor maneira de trabalhar a nuvem é sempre se manter dentro da nuvem, não precisar sair da nuvem para fazer isso. Então, essa saída de tráfego e voltar gera uma latência terrível para o cliente. Então, quando ele começa a trabalhar com a Reblaze, a latência ela desce, às vezes até quase zero. A gente está falando de um número muito próximo a zero, sem contar que o processo de verificação da informação ele é menos de meio milissegundo, como média, né? Então, quer dizer, meio milissegundo aqui de verificação, de análise da informação, mais trabalhar de uma latência que ela é feita totalmente nativa à nuvem, os resultados que o cliente vai ver só em termos de latência, ele não, eu posso garantir que ele não vê um paralelo assim no mercado. E, Dov, o fato de sair de um lugar, ir para outro lugar para verificar as informações e voltar, também não é um passo a mais de risco que está colocando na operação, o tráfego dessas informações de ambientes? Com certeza, com certeza. Não somente porque essa informação fica dando volta, fica passeando aí entre todos esses dados. Às vezes tem provedores de segurança que tem que mandar informação para os Estados Unidos, por exemplo, que tem data centers lá só nos Estados Unidos. Então, o cliente do Brasil, eventualmente o cliente em outros lados, se vê de alguma maneira tendo que mandar essa informação para lugares que ele nem gostaria. Então, essa informação fica dando volta. Mas nem isso, como normalmente na verdade, quase todos os casos que eu conheço que não sejam a Reblaze, esses data centers, esses POPs, esses pontos de presença, esses scrubbing centers são ambientes compartilhados, que a gente chama de multi-tenant. Ou seja, com todas as vantagens que muitas vezes alguns clientes encontram em trabalhar com clientes multi-tenant, eles acabam, às vezes, escondem dos clientes, eu acho que os principais perigos e riscos de trabalhar nesses ambientes, que eventualmente é a exposição a ataques que não tem nada a ver com o cliente. A gente viu um provedor popular de WAF, DDoS do mercado, que um cliente, faz um mês atrás, que um cliente de DDoS gratuito, de um cliente gratuito, tem uma opção de utilizar essa solução gratuitamente, acabou atacando um ataque de DDoS no data center desse provedor de segurança e deixou diversos clientes a nível de enterprise fora do ar por horas, porque está todo mundo compartilhando o mesmo ambiente. Então, o que acontecia com a Pioneer também, com outro provedor aí popular de segurança do mercado na Ásia, que ataques de DDoS deixavam diversas vezes esses data centers fora do ar. Então, não dava para você ter uma operação contínua, não dava para você ficar dependendo disso, ainda mais quando a gente fala de breaches, de invasões, que acabam expondo clientes que não tem nada a ver. Às vezes, o cliente ele não é tão exposto à web, mas ele acaba sendo levado para situações que ele acaba sendo exposto a situações que ele nem teria que estar lá. Então, a gente chama isso de o ABC da segurança. Você quer proteger um cliente, você tem que criar, é mais trabalhoso, é mais caro, tem que estar o tempo todo lá ajudando a criar regras específicas e personalizadas, e não regras genéricas, mas é isso que é segurança. Você montar um sistema de segurança completo personalizado para cada cliente. Se levar o exemplo que você falou da segurança patrimonial, você não pode aplicar o mesmo modelo de segurança para todos os prédios, claro, casas, não dá. É isso que muita gente faz. Acaba trabalhando com o mesmo modelo de segurança patronizado para todos os tipos de clientes, empresas e etc. Então, vem a Reblaze para personalizar isso de uma maneira que faça sentido para cada cliente. Né? Bom, tem uma pergunta aqui do um usuário do LinkedIn, mas não tem nome. Existe um limite de regras que se pode configurar? Boa, maravilha, boa pergunta também. Então, a Reblaze, a gente acaba entregando uma solução sem limite de regras, em que, ao contrário de outros provedores populares do mercado, ou seja, a gente está falando de um ambiente single tenant, completamente dedicado para o cliente, na qual a gente personaliza regras à medida que seja necessário para o cliente. A gente viu que precisa mexer no rate limiting, na regra dinâmica, ou o cliente aciona a gente, ou a gente aciona o cliente.
a gente vai sempre de mãos dadas e a gente acaba trabalhando junto, criando as regras que sejam necessárias, quantas forem necessárias para que o cliente ele pode estar protegido. E não é algo que não eu estou falando a nível técnico e a nível comercial, a gente não vai ficar cobrando agora por cada regra adicional que a gente tem que acrescentar. É algo que eventualmente a Reblaze trabalha não somente com uma solução completa, que não vai ficar dando dor de cabeça para o cliente, mas também de maneira transparente, ou seja, um preço fixo, transparente, não vai ficar, não é uma caixinha de surpresa, né? Que você nunca sabe o que você vai ver no final do mês quando você tiver que pagar a conta. Então, aqui a solução da Reblaze é uma solução completa, transparente e que inclui, eventualmente, todas as regras que sejam necessárias para o cliente para personalizar no ambiente dele. Legal. Para encerrar, Adolfo, tem duas perguntas que falam sobre modelo de contratação, enfim, aí aproveito essas perguntas para você explanar um pouquinho. Então, primeiro da Tayane, o serviço incluído no preço gerenciará toda a ferramenta para mim? Eu teria acesso ao dashboard? Essa é uma pergunta. E a outra é da Amanda, é possível contratar o AF separado de DDoS ou proteção de bot separado do resto e assim por diante? Excelente, muito boas perguntas também. Acho que, obviamente, cada caso é um caso e como a gente não tem muito tempo aqui, a gente teria que... Mas fala no geral o módulo de vou falar, comercialização. mas eu me coloco à disposição também, eu e a 3Com, acho que nos colocamos juntos à disposição para trabalhar cada caso de maneira individual, então fiquem à vontade de contatar para a gente ter uma rápida conversa aí, a gente poder também trabalhar cada cenário de uma maneira individual, mas obviamente a Reblaze, o serviço que nem aí foi comentado, sim, eu comentei durante a apresentação, é incluído no valor, a proposta da Reblaze é entregar não somente a tecnologia, mas o serviço, e o cliente, obviamente, ele tem acesso ao dashboard, ele tem acesso à consola, ele pode fazer, a gente ensina, a gente faz capacitações para o cliente, a gente, obviamente, dá toda essa disponibilidade, essa opção do cliente a gente fazer todo o gerenciamento da ferramenta para ele, tirando uma dor de cabeça tremenda da cabeça dele, mas, obviamente, a gente também, se o cliente ele quiser gerenciar ele mesmo, a gente faz capacitações, a gente ensina o cliente a criar regras à medida que seja necessário para ele. Ele tem acesso, que nem eu comentei no começo, ele pode exportar todos esses logs para o SIEM de preferência dele. Então, quer dizer, obviamente, todo mundo tem acesso, a gente classifica o nível de acesso, quem vai ter acesso, e eventualmente, e a nível de contratação modular, vamos dizer assim, obviamente, a solução da Reblaze, o forte da Reblaze é entregar uma solução completa, ou seja, a gente não acredita em fragmentos de produtos, a gente acha que isso não acaba não resolvendo o problema, mas, obviamente, a gente entende que as necessidades do mercado. A gente sabe que, às vezes, a necessidade é somente proteção de bots, sem proteção de API, ou proteção de um AF, sem DDoS, e por aí vai. A gente entende que o mercado, e como, por exemplo, foi o caso da eBay, né, que nem eu comentei que no começo queria somente a proteção de bots, até que entendeu que a solução da Reblaze era uma solução completa. Então, a gente consegue, de alguma maneira, personalizar as regras para que a solução ela foque em um determinado aspecto de necessidade do cliente, mas, obviamente, a gente disponibiliza, de alguma maneira, a possibilidade do cliente de ir, aos poucos, utilizando os outros aspectos da solução. A gente leva em consideração também, obviamente, em todo o aspecto comercial, mas o importante é que o cliente ele vai entendendo um pouco o conceito da solução também, não somente, quer dizer, trabalhar de maneira pontual um problema específico, mas trabalhar um problema estratégico. Então, é aí que vem a Reblaze muito forte, podendo trabalhar, não a nível técnico, somente eu comentei, mas a nível comercial também. Poder tirar uma dor de cabeça tremenda de ter que gerenciar, às vezes, 2, 3, 4 provedores, ter que contratar um time inteiro para poder ficar mudando regra de WAF. Então, quer dizer, certamente é algo que vale a pena levar em consideração a nível estratégico. E nossos clientes, por exemplo, que já possuem o Simulate, eles fazem testes, claro. E aqueles que vêm no scorer deles lá, as aplicações webs que estão baixas, podem fazer um teste com a Reblaze, rodar o Simulate e verificar o upgrade da defesa dele, das aplicações web? Claro, que nem o Daniel comentou aí na apresentação anterior, eles aí também fazem simulações com AF, estão mais que também convidados a fazer. Em 3 anos de Reblaze, em todas as avaliações que eu participei, que a Reblaze participou, especialmente focado em ataques complexos, que nem bots, scrappers, account takeover, a Reblaze nunca não foi escolhida como a primeira solução.
E Uau. poucas vezes foi escolhida junto com outra, quer dizer, essas duas soluções são as melhores, a Reblaze era uma delas, mas nunca não foi a primeira selecionada. Então a gente tem total confiança, a gente está sempre à disposição para clientes poderem testar, porque obviamente quando eles entendem também a economia que vai dar, quando os CISOs entendem a economia que eles podem gerar, a nível de ter que tudo no mesmo lugar, a nível de tráfego, quando trabalha na nuvem, esses tráfegos, e eventualmente uma solução que ela é ponta no mercado em proteção a ataques complexos, certamente eles vão entender o ouro que eles têm na mão. Então a gente está mais que à disposição para facilitar esses testes, essas POCs, o que for necessário. E obviamente eu acho que como resultado aí do comentário do Daniel, acredito que todos esses que estão usando outras soluções aí populares do mercado, e ainda mais com a gente vê aí desses ataques dessa semana que saíram, que acabaram fazendo alguns testes e que os principais WAFs do mercado deixaram passar quer dizer, tem bastante vulneráveis a um ataque aí de SQL Injection a JSON. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena fazer esses testes, confirmar, ver se realmente, não somente porque é a solução que trabalha, é uma solução popular do mercado, todo mundo usa, meu amigo usa, então quer dizer que está realmente funcionando bem. E que faz sentido para o ambiente específico do cliente. Claro. Legal, muito bom. Dov, com essas considerações finais, te agradeço a participação diretamente de Israel. As empresas interessadas podem procurar a 3Com para avaliar, testar, contratar, que a gente está à disposição. Obrigadão, Dov. Excelente. Obrigado você, obrigado, Ilan, obrigado, Mano, obrigado ao pessoal da 3Com. E estamos em contato, espero aí poder conversar com vocês aí, com todos os nossos queridos participantes aí e os que vão ver a gente aí também no futuro também. Forte abraço a todos. Valeu, um abração.